Boa tarde a todos. Muito obrigado por estarem conosco nesta tarde, neste webinário, ao terceiro da Sociedade Internacional de Perda Gestacional Recorrente. É um prazer falar sobre este projeto. É muito popular e teve muito sucesso. E hoje estou muito entusiasmado porque vamos ter a minha amiga, a professora Alice Domar, que está à frente da Escola de Medicina de Harvard. A professora Alice vai falar sobre os aspectos psicológicos da perda gestacional recorrente. Quero apresentá-la em pormenor, mas antes disso, quero dizer a todos o congresso que vamos ter, que se vai realizar em Singapura, 16 a 19 de janeiro, em 2025, e recomendo a todos a visitarem o sítio internet. Já temos o programa científico e conto vê-los lá, e com base na nossa experiência vai ser um congresso de sucesso. Por isso, juntem-se a nós neste congresso em Singapura. Quero agradecer à Abbott por apoiar este projeto do webinário. Todos sabemos que trabalhar em conjunto com a indústria e com médicos é muito importante para avançar, para melhorar o nosso conhecimento. Vamos ter o professor Alice Domar, que é uma psicóloga da saúde que se concentra na aplicação da medicina mente-corpo aos problemas de saúde da mulher. Sua pesquisa se concentra na relação entre stress e infertilidade, com foco no impacto das intervenções cognitivo-comportamentais, bem como no acesso a cuidados e retenção de pacientes. Ela também é psicóloga praticante e faz terapia individual de casais e de grupo. A professora Ali Domar é diretora de compaixão da Inception Fertility, a diretora do Inception Research Institute, psicóloga sénior do Departamento de Obstetricia e Ginecologia do Beth Israel Deaconess Medical Center e professora associada de Obstetrícia, Ginecologia e Biologia Reprodutiva em meio período na Harvard Medical School. Ela é ex-presidente do Grupo de Profissionais de Saúde Mental da ASRM, publicou dezenas de estudos em revistas médicas e psicológicas revisadas por pares sobre infertilidade, menopausa, TPM, câncer ginecológico, insônia, perda de gravidez e ansiedade cirúrgica pré-operatória. A doutora Domar faz parte do Conselho da Parents Magazine e atuou 10 anos no Conselho da Resolve, a National Infertility Association. É a narradora do DVD Stress e Relaxation Explained e Infertility Explained. É autora de 7 livros, incluindo Conquering Infertility, e co-criadora dos aplicativos Ferticalm e Fertistrong. Ela é editora de um livro, Reprodução Assistida Centrada no Paciente, como integrar cuidados excepcionais com tecnologia de ponta, Cambridge University Press. A professora Domar também é co-apresentadora do podcast Dear Infertility, Finding Calm When Trying is Trying, e de um próximo chamado Calming Conception. O seu último livro se chama Encontrando Calma para a Futura Mamãe. Por isso, vamos ouvir a professora Alice Domar. Depois, eu vou apresentar um caso complexo, um exemplo, e, no fim, podemos responder a perguntas e respostas dos participantes. Professora Domar, tens a palavra. Muito obrigado, Dr. Bashiri. Vou só aqui apresentar os meus slides. Agora estou acordada. Da última vez, estávamos em Hong Kong
Eu estava com jet lag na altura. Vou falar sobre os aspectos psicológicos da perda gestacional recorrente que vejo muitos doentes. Não tenho quaisquer divulgações ou conflitos de interesse nesta apresentação. Os objetivos, sei que é identificar as reações psicológicas mais comuns à perda da gravidez, reconhecer o impacto psicológico de uma comparado com perdas recorrentes e quero me concentrar em os pontos a serem usados com pacientes com perda e definir os itens de ação que os pacientes podem usar para se apoiarem. Primeiro, sobre a perda de gravidez, em termos dos aspectos psicológicos. É muito comum o aborto espontâneo, 23 milhões todos os anos, ou seja, 44 perdas de gravidez em cada minuto. O risco acumulado do aborto espontâneo é de 15%, mas isso aumenta com a idade das mulheres e 10% das mulheres tiveram um aborto espontâneo, 2 abortos é de 1,9% e 3 ou mais abortos é de 0,7%. Quando estamos neste campo, sentimos que toda a gente está nesta escala. Os fatores de risco são a idade masculina mais velha, índice de massa corporal muito baixo, muito alto, etnia, abortos espontâneos, tabagismo, álcool, stress, termos noturnos de trabalho, poluição e exposição a pesticidas. E por isso, esta lista vai aumentar. Infelizmente, nem sempre fomos muito sensíveis às consequências psicológicas da perda gestacional e, numa revisão sobre este tema, juntos, os abortos espontâneos foram incluídos com aborto eletivo no exame de sintomas psicológicos. E eu posso dizer, porque já vi muitos doentes com perdas e abortos, é muito diferente. Clinicamente podem ser semelhantes, mas psicologicamente não são comparáveis. Com o aborto, a perda é previsível, pode-se planear, pode-se preparar psicologicamente. Com o aborto, a perda é espontâneo e muitas vezes indesejado, com o aborto espontâneo. Conheço muitos que tiveram aborto e dizem que têm culpa e vergonha, e o aborto espontâneo está associado à ansiedade e depressão. Passo muito tempo a dar conselhos a homens e a mulheres que tiveram abortos espontâneos e é diferente de outro tipo de luto. Não há memória para guardar na nossa sociedade. Não há memórias, não há rituais. E muita gente diz para não nos dizerem que estão grávidos até às 12 semanas. Já que a maior parte das perdas acontecem antes das 12, temos um indivíduo ou um casal que não sabem enfrentar o luto e a perda. E o bem-estar emocional e a saúde mental são tão importantes quanto as decisões médicas em termos de recuperação física. Por isso, as mulheres que sofrem uma perda gestacional têm 2 vezes mais probabilidades de sofrer um episódio de depressão maior. Em mulheres com história de depressão, mais de metade teve recorrência e num estudo que eu estou sempre a citar, 172 mulheres que sofreram uma perda, 94% identificaram-se com pais enlutados em média 5 anos após a perda. Eu tive uma perda gestacional, ainda penso nisso há 25 anos, por isso compreendo bem. Quando se teve uma perda, é como ter experimentado uma morte. Por isso, a maioria das mulheres que experimentam uma perda culpam-se, 1/3 culpam outros, pode ser o parceiro, o médico. Pensaram na perda em média 11 vezes por mês. Algo que ainda não foi tratado aqui neste campo é a questão do suicídio. E nesta comunidade vai de 11% a 40% e nesta comunidade à volta de 11% e 2% relataram uma tentativa de suicídio. Por isso, infertilidade e aborto espontâneo tem que se deixar. Temos que perguntar se sentem seguros, se pensaram em se mutilarem e têm que pedir ajuda.
Os pacientes sentem-se fora de controle, a autoculpa pode ser um mecanismo de enfrentamento. Por isso, se tiveram 2 horas numa festa e perderam, se eu engravidar, não vou estar de pé 2 horas, assim não perdo. Por isso, tentam calcular o que é que fizeram de mal para evitar no futuro. De uma forma geral, as mulheres pontuam mais do que os homens em todas as variáveis psicológicas. Os casais mais jovens relatam mais devastação do que os casais mais velhos, porque os mais jovens consideram o aborto espontâneo como a perda de um bebê e os jovens não têm tantos mecanismos de poderem aguentar a perda. Sabemos que as mulheres que tiveram uma perda após a infertilidade sofrem mais depois de um período de gravidez. A investigação apoia esta hipótese, principalmente estes doentes têm níveis muito elevados de sofrimentos. São os doentes que eu vejo. Eu estou a ver uma paciente agora que sofre gravidezes e que são um problema completamente diferente. Se uma pessoa tem uma perda, sabem que precisam de tem perdas de gravidez. Alguém que tem infertilidade e perde é muito mais complicado do ponto de vista financeiro, etc, etc. Por isso, se olharmos para estes dados, o risco, os sintomas depressivos aumentam com o número de perdas reprodutivas prévias. Por isso, sabemos que mulheres com mais de uma perda estão mais deprimidas do que aquelas que só tiveram uma perda. E isto vai contra a minha experiência. Um pequeno estudo revela que se as mulheres sabem a causa da perda, não teve um impacto significativo nos níveis de ansiedade. O que é interessante, porque eu tive doentes que descobriram a causa e disseram a mim que ajuda a saber porquê. Mas aqui este estudo não revela isso. Por isso, sabemos que os sintomas estão mais deprimidas. 8,6% de perda relataram sintomas moderados e graves de depressão, em comparação com 2% do grupo que tentou engravidar, mas há altos níveis de stress que foram relacionados em metade dos pacientes, em comparado com 23% do outro grupo. Um pequeno estudo olhou para casais que sofreram pelo menos 3 perdas e não tiveram filhos vivos. Homens e mulheres relatam altos níveis de sofrimento, embora as mulheres tenham relatado maior sofrimento do que os seus parceiros, os homens experimentaram um profundo sentimento de perda. E isto é algo que eu já vi clinicamente, onde a mulher sofre, tem toda a atenção, as pessoas dão-lhe conforto e o parceiro, o homem, precisa e tem que a confortar. Por isso, quando eu falo com os homens sozinhos, eles dizem que também experimentaram um profundo sentimento de perda, porque também perderam um bebê, mas sentem que têm que estar fortes por causa dela. Não querem mostrar o seu sofrimento, que pode ter um impacto na relação. Não subestimem quanto é que os parceiros, homens ou mulheres, sofrem. Não recebem atenção nenhuma. Por isso, naqueles com perdas múltiplas, claro, há um maior nível de depressão moderada grave entre as mulheres e, como eu disse, os níveis de ansiedade e stress também foram maiores entre as mulheres em comparação com os homens e grandes depressões, stress. Eu não acredito necessariamente que estes resultados se aplicam aos homens, que os homens tentem esconder porque querem apoiar a parceira. As mulheres que sofreram uma perda de gravidez anterior têm níveis significativamente mais elevados de ansiedade durante uma gravidez subsequente do que as mulheres que não tiveram uma perda. E isto pode ser um grande sofrimento. Mais uma vez, é por isso que eu escrevi um livro, porque quem sofreu mais de uma perda, cada dia
têm medo de ir à casa de banho, porque estão aterrorizadas que vão ver sangue, estão aterrorizadas que vão sentir sintomas de perdas. E é um horror quando vão fazer um exame. E por isso temos que ter muito cuidado, com o estado psicológico. Sentem-se muito ansiosas, muito vulneráveis. E as mulheres que sofreram muitas receiam entrar ou ficar grávidas de novo. O que vemos muitas vezes é que têm menos ligação com o feto, isto melhora, a maior parte das perdas é no primeiro trimestre e por isso aí são os níveis de ansiedade mais elevados no primeiro trimestre, mas também ficam com muita ansiedade. A gravidez e a ansiedade baixa após terem ultrapassado a data da última perda. Por isso, a última perda foi à semana número 11, ao fim de 12, começam a ficar mais confiantes em termos da sua gravidez. Por isso, num estudo subsequente, metade tinham sofrido uma perda gestacional anterior, 48% tiveram uma perda e mulheres com mais uma perda eram mais propensas a sofrer depressão, transtorno de ansiedade e abuso ou dependência de substâncias, e o número de perdas gestacionais anteriores é um preditor robusto da ansiedade no ano pós-parto. Por isso, se houve pelo menos perda, para além de uma gravidez, vai ter questões a seguir. Por isso, ter um bebê não a vai salvar dos danos psicológicos das perdas anteriores. E todos pensamos que se alguém perdeu e depois tem um bebê, então estão muito bem. Não estão. Como é que apoiamos os doentes? Então, há muita ansiedade, depressão, culpa, isolamento. O que é que se pode fazer para apoiá-los? Eu sou uma psicóloga, eu sei o que fazer, mas os médicos têm que se lembrar que para os nossos pacientes o primeiro beta positivo para representar um bebê. Você pode ser um paciente que a sua beta está baixa ou não, vibrando normalmente, mas tudo o que ela pode ouvir é que está grávida. Eu sei que isto parece estranho para aqueles que trabalham com pessoas com perdas de gravidez, mas estão a pensar em nomes, contando a amigos e familiares, imaginando o berçário nos primeiros dias de uma beta positiva. E muitos doentes estão a tentar descobrir, através do PGT, o sexo da criança. Eu já tive doentes que não quiseram saber. Tinha um Henrique, durante 2 semanas falaram no Henrique, e depois teve o negativo beta. E, para ela, sofreu semelhante àquele que tiveram uma perda de gravidez. Por isso, se tivessem um filho, se já tivessem um filho, estavam a pensar na diferença de idades, por isso não estamos muito confortáveis até ultrassons normais funcionar. Logo saberem que é importante comunicar com os pacientes de forma calorosa e solidária. A linguagem tem de ser cuidadosamente selecionada. Se um paciente pode estar ansioso, não retém nem 3% da informação que você lhe fornece. Por isso é muito importante que tudo o que for importante para o doente tem que garantir que esteja prescrito e cuidado também com a linguagem. Vêm fazer um ultrassom, estão com um ritmo de 100 e podem aproveitar o facto de haver uma batida cardíaca e não para ter cuidado. Por isso, muito cuidado na comunicação. E quem teve uma perda, o parceiro deve estar presente. E temos que permitir a presença do parceiro, fisicamente ou via telesaúde, e um plano de apoio, se for um ultrassom, e abre espaço para apoio, mesmo que sejam bom, e pode haver muitas emoções ou falta de emoção,
durante o exame de ultrassons. Pacientes com histórico de aborto espontâneo podem ser guardados na visita. Por isso, cuidado. Estou preocupado se o parceiro não está presente nestes exames, ou se dizemos ao doente, por telefone, que o beta não duplicou ou que baixou, e se o parceiro não está rapidamente, é mau. Uma comunicação empática, por exemplo, lamento muito ter que partilhar essas informações com você, sei que não era por isso que esperavam ouvir, este tipo de notícias é sempre muito difícil de ouvir, isto pode muito bem vir como uma surpresa ou um choque para você, principalmente na primeira gravidez, não sabem o que é que o ultrassom, e pode dizer, ligue-me de volta quando estiver pronto, ou podem colocar perguntas, ou chamem-me, venham visitar quando quiserem. E mais uma vez, as pessoas não devem estar sozinhos depois de receber este tipo de informação, por isso podem pedir a alguém da família para vos apoiar. E não há nada que você fez ou deixou de fazer que causou isto. Isto tem que ser comunicado. Não há razão para se culpabilizar. Por isso, mantenha uma lista de todas as perguntas a fazer a si ou à sua equipa, e isto é o que deve dizer ao doente, escrevam, e depois fale comigo e com a minha equipa. Com a perda é tão comum, se eles conhecem alguém em sua vida que teve elas podem querer pensar em confidenciá-los e pedir sugestões de confrontamento. Se conhece alguém, pode confiar, e se não sabe, eu posso lhe garantir que há pessoas que vocês conhecem que já tiveram aborto espontâneo, ou talvez não saibam o que dizer. $1 por cada estupidez que um familiar me disse a um dos meus doentes depois de uma perda, eu seria rica. As pessoas não sabem o que dizer. Temos que educar o doente a dizer que devem contar. As pessoas podem ser insensíveis ou fazer comentários indesejados. Os doentes devem esperar por isso. Umas linhas que deve ter umas palavras para não ser apanhado de repente, sem estar à espera. O que deve dizer é: a culpa não é sua. Você não fez nada de errado, estamos aqui para apoiá-lo. E, se não tiver perguntas agora, poderá colocá-las no futuro. Não se sinta pressionado a colocar perguntas agora. Também conselhos para o paciente, como enfrentar a perda. Criar rituais, pode ir à internet, pode ver rituais para perdas de gravidez e há 1000 sugestões. Eu tive muitos doentes com coisas maravilhosas. Eu ensino técnicas de relaxamento, reestruturação cognitiva, que é um desafio às ideias negativas, ao que eu causei esta perda. Permite que expressem as suas emoções, os ciúmes, o isolamento. Tentem que eles obtenham apoio social. Eu tive um aborto espontâneo entre as minhas 2 filhas, eu contei a toda a gente e muita gente da família e amigos deram muito apoio e podem partilhar, e há muita gente que teve a mesma experiência. É preciso ter autocompaixão, tem que ter uma boa nutrição, tem que compreender as diferenças de género entre tu e o parceiro, porque os aspectos físicos e as perdas são concretas, mas para o parceiro é muito abstrato. Pode ensinar comunicações, capacidade de comunicação, mas tem que estabelecer limites, porque há pessoas no mundo que vão dizer estupidezes. É vontade de Deus, e já vais engravidar de novo. Há gente que só diz estupidezes. O que é que eu digo ao doente? Tem que estar a par dos gatilhos. Uma gravidez é um gatilho. Muitos eventos podem levar a mais sentimentos de ansiedade. A data de vencimento, a data do aniversário da perda. E não é só um ano.
Potencialmente tive doentes que sentiram isto durante muitos anos e percebi que fazia 5 anos da minha perda. Por isso, estas datas vivem connosco. Muitos eventos podem levar a mais sentimentos de ansiedade, anúncios de gravidez de outros, o nascimento de bebés de outros, ver uma mulher grávida ou ver um recém-nascido. E o que eu lhes digo é que é totalmente normal sentir ciúmes de mulheres grávidas. É saudável sentir-se com ciúmes e não se devem sentir culpadas. Também sentimentos de solidão, parece ser a única pessoa que sentiu isto, raiva e irritabilidade também são muito comuns. Por isso, lembra aos pacientes que o seu parceiro pode estar triste, mas pode mostrá-lo de maneiras diferentes. Ela pode querer chorar ou sentir vontade de ficar em casa e ele ou ela pode expressar raiva ou querer sair com amigos para se distrair. E posso dizer que é provável que os dois tenham necessidades diferentes. Ela pode precisar de abraços e ele pode querer sair para correr. Por isso, o parceiro não vai sentir o mesmo, nem vai agir da mesma forma, nem tem as mesmas necessidades. Em termos da comunicação clínica, das frases e habilidades de confrontar os pacientes em luto, tem que acompanhar, tem que ter paciência e é muito difícil processar toda esta informação no meio do luto para compreender que é normal ter um custo emocional do aborto espontâneo e da infertilidade e ter recursos disponíveis para um apoio emocional aos pacientes, para ter umas brochuras e também estar consciente do custo emocional que estes pacientes têm na sua equipa e nos pessoais da vossa clínica, porque muita gente que trabalha neste campo ficam muito ligados aos doentes e quando um doente que nós gostamos tem uma perda ou descarrega, isso afeta a nossa equipa. Por isso, em conclusão, o aborto espontâneo, especialmente após a infertilidade, está associado a altos níveis de sofrimento psicológico, incluindo transtorno depressivo e até mesmo suicídio. Estes sintomas psicológicos podem durar anos. Muitos pacientes culpam-se a si próprios. Há muitas maneiras pelas quais o médico, os enfermeiros e o resto da equipa podem comunicar e apoiar o doente e o seu parceiro. A comunicação empática, o incentivo ao uso de rituais e o autocuidado e a compreensão de que o parceiro pode lidar de maneira diferente, o que não é errado, e todos temos de nos concentrar como é que podemos prestar o melhor cuidado centrado no paciente. Muito obrigado. Espero que não tenha ultrapassado o meu tempo. Muito obrigado. Dr. Bashir, não percebi que estava sem o microfone ligado. Professora Alice, muito obrigado, porque isto realça de uma forma muito clara que esses doentes são pessoas doentes. Não é só no útero, é no corpo todo, do ponto de vista psicológico. Não estão bem e é por isso que temos que os tratar em conjunto neste aspecto, os aspectos psicológicos. Mais tarde, podem colocar perguntas para aqueles que conhecem pessoas que querem voltar a esta apresentação, podem ouvir de novo a professora. E agora passamos ao meu caso, apresentação de casos complexos. Lina, ajudas-me? Yes, you need to click on share screen. You should be able to share your slides now. Share screen. If you move your mouse, you'll see a thing at the bottom, a green square with a little arrow I that says see it, share. but There you go. And then you need to go to the top to slideshow, and then start at the beginning. it's on slideshow already, no? Then go to the left and say from the beginning. Isto é o princípio. No, it's the beginning. It's the beginning. Okay, so you need to hit you need- slideshow again. You don't see it? It's No, not big enough. actually, display settings, Asher. 1 second. Oh my gosh, 1 second.
It's at the very top. It'll say slideshow. No, right now I don't see. All right, so there you go. Exactly. Swap presenter view. There, perfect. Excellent. Thank you. Yeah? Okay. So Vamos passar à apresentação de casos complexos. Está relacionado com questões emocionais, mas vamos nos concentrar noutra coisa, que é o aspecto anatómico de gravidez recorrente precoce. Foi publicado recentemente e vamos começar. O nosso casal, a mulher tem 33 anos, casada há 5 anos, com um homem de 32, que é saudável. Ela visitou-nos na quinta gravidez, não tem filhos, mas ela já estava grávida quando chegou ao pé de nós. Já tinha tido 4 perdas de gravidez. No historial médico tem hipoplasia congénita do pulmão direito, hereditária, sem quaisquer sintomas, é herdado, não tinha sintomas. Isto não é uma doença comum, sabemos que os 2 irmãos também sofrem do mesmo problema, também têm um desvio do eixo direito do coração, sem quaisquer sintomas. Para além disso, têm asma sem tratamento permanente. Já teve uma laparoscopia, torção do ovário, e em 2020 uma septectomia uterina parcial por causa do útero bicorpóreo. Não fuma, não bebe álcool, também há alergia à papaverina e tem convulsões. Tem exposição ambiental, é desconhecido. O OBGYN, a questão mais importante é que teve um útero bicorpóreo na primeira gravidez, diagnosticado, e foi através de uma septectomia uterina parcial em 2020, que foi um sucesso. Isto tem as gravidezes anteriores, tudo semelhante. Às 8 semanas teve perda, sem ritmo cardíaco, 4 vezes. Na última, teve produtos da análise genética da Conceição, que revelou um cariótipo normal. Por isso, na investigação, foi feita uma avaliação para estas perdas de gravidez e foi de acordo com as orientações 2023. Aqui podem ver os valores para a trombofilia adquirida, que foi negativo. Aqui temos a trombofilia hereditária, também foi normal, resultados negativos. Hormonal e metabólico normal, para além de baixos níveis de vitamina D. Imunológico, fator reumatoide, normal. O cariotópido do pai e da mãe, normal, 46, e XX e 46, XY, e como eu disse há pouco, na avaliação uterina, tinha o bicorporeal úteros, classificado como UU3C, de acordo com a classificação Escher, de 2013, e é por isso que teve uma septectomia parcial depois da primeira perda de gravidez. Muito bem. Está aqui na quinta gravidez, como disse há pouco, 7 semanas e 1 dia. No exame físico, estava de boa aparência, temperatura corporal normal, exame físico completo, normal, o ritmo cardíaco e o índice de massa corporal 25, um bocadinho elevado, e
o TVS, um saco gestacional único com ritmo cardíaco, e era 7 semanas, o CRL estava de 7 semanas e um dia estava com ele. O que é que recomendaria a esta mulher nesta altura? Por isso, as recomendações, nada. Primeiro, temos que dizer de novo, gravidez, hábitos de vida saudáveis, atividade física, muito importante, 2 vezes por semana, 45 minutos, com intensidade média, 120 pulsações por minuto. E a atividade física é muito importante para reduzir as complicações também no terceiro trimestre, e não só a taxa de aborto espontâneo, reduzir o stress. Apoio psicológico, ouvimos a professora agora, e claro, desde que isto possa ser feito antes da gravidez, mas já que está grávida, tem que ser feito agora, porque estão aterrorizadas, têm medo do passado, e o que é difícil é que demora 20 minutos a pedir para ir à máquina de ultrassons. Falámos sobre o estilo de vida, diminuir o consumo de cafeína, também vitamina D, o suplemento aqui, não é por causa do cálcio, é por causa, é fundamental num fator modular. O ácido fólico, começamos com 400 microgramas por dia, cada vez mais recomendamos 5 miligramas, ela não estava com a dose mais alta. Eu sempre apoio dihidroesterona, recomenda o dihidroesterona, que é muito mais fácil. Eu publiquei recentemente um estudo da minha população revelando os benefícios, e também publicamos com a professora Domar uma revisão sobre o dihidroesterona na gravidez e também os aspectos psicológicos. Recomendo que leiam esse estudo no Jornal de Medicina Clínica. E, claro, peço também uma abordagem multidisciplinar com o pneumologista, por causa da doença que esta mulher tinha. Esta foi a recomendação. Consulta com o pneumologista, o F1 estava reduzido e por isso recomendaram aqui este broncodilatador. A pergunta é, recomendaria a esta doente uma cerclagem cervical por causa das anomalias? Vou partilhar convosco 2 estudos, e não temos muito. Isto é um antigo, mais de 1182 cerclagens cervicais, 86 foram feitas em doentes com útero anómalo. Algumas foi com a técnica de Shirodkar e outras com McDonald. E também tratamentos miméticos e progesterona intramuscular. O que podemos ver aqui é o que demora com depois a cerclagem com as anomalias, 50% tiveram entregas antes do prazo, tiveram o parto antes do prazo. E isto para além daqueles 4 casos anteriores, que era 8 vezes menos do que a cerclagem, o que conclui que aqui podemos ver neste resumo de muitos outros estudos, que são antigos, é o que tínhamos na mais de 60% de taxa de sucesso com a cerclagem em anomalias uterinas. E isto é a conclusão. O conceito de cerclagem profilática de rotina em todos os casos de anomalias uterinas deve ser considerado. Este é o estudo. Eu não o faço como rotina, mas temos que considerar esta matéria. Outro estudo, em 80 mulheres,
com anomalias uterinas. A cerclagem cervical foi efetuada em metade, 14 a 15 semanas, e aqui podem ver 3 anomalias uterinas diferentes. Com cerclagem, temos 76 comparado com 27% sem cerclagem. 3 vezes mais alto o prazo no útero bicorno. É um procedimento no útero bicorno para a prevenção de partos pré-termo. E no nosso estudo não teve importância estatística. Por isso, a conclusão é que a cerclagem cervical é um procedimento eficaz no útero bicorno para a prevenção de partos pré-termo. Por isso, a cerclagem foi eficaz. Mas o que nós decidimos, como eu disse, existem apenas alguns estudos antigos relativos à cerclagem cervical. No entanto, a nossa doente não teve qualquer perda de gravidez tardia ou parto pré-termo. Além disso, isto é o mais importante para recomendar a cerclagem cervical. Para além disso, teve uma septectomia uterina parcial, por isso esta questão significa que esta má formação não nos indica claramente na literatura. Eu decidi não efetuar a cerclagem cervical. E explicamos à mulher. O que é que aconteceu? Às 22 semanas, houve uma tela de anatomia tardia, anatomia fetal normal, mas no ultrassom conseguimos medir o comprimento cervical, que era muito curto, 3,4 milímetros. Claro que eu estava muito surpreendido, não estava à espera de ver nada de normal, mas não gostei de ver. E mandei-a imediatamente para o hospital. Tivemos uma consulta com o cirurgião ginecologista e recomendaria agora a cerclagem cervical tardia e vai ser útil, e foi isso que foi decidido. A cerclagem tardia de McDonald foi efetuada com sucesso e, claro, fizemos o acompanhamento. Mais tarde passou para 14 milímetros, por isso, de acordo com as orientações, não temos que aferir o cérvix permanentemente, o comprimento cervical. Não vou fazer outra cerclagem. Também teve apoio de progesterona. A única coisa que temos que ter cuidado é se a mulher se queixa de contrações, temos que a hospitalizar. Por isso, procurando todas estas matérias, em termos de medições, não é útil. Isto foi depois da cerclagem. Mais tarde, semana 27, teve diabetes gestacionais, foi bem controlado pela dieta. Fizemos uma cultura de urina repetida, que é muito importante com cerclagem, com malformações uterinas e as probabilidades de infecções intrauterinas por causa disto. Por isso fazemos uma vez por mês e tudo negativo, felizmente. E depois, semana 36, a questão é cesariana ou parto vaginal? O que é que recomendaria? Não foi indicado a cesariano, mas por causa da história obstétrica, e era 1,45 m de altura, e como ela era pequena, não quer ter uma segunda fase, não queremos, e por isso decidimos hospitalizar, dar-lhe Celestron tardio antes da cirurgia e fazer uma cesariana. Fizemos uma consulta com o pneumologista, sem contraindicação para a cesariana, e também uma consulta com o anestesista. A raquianestesia é a opção preferida por causa do seu historial clínico. E às 37 semanas eu fiz uma cesariana,
tivemos um bebê muito saudável, o peso era menos de 2,5 kg, pequeno, para a idade, a pontuação da pegar era normal e o cerclage foi removido durante a cirurgia. Por isso, mais uma vez, temos aqui muitos fatores, muitas doenças em perdas de gravidez recorrentes e já tínhamos problemas de saúde, tinha deficiência de vitamina D, todos estes fatores de risco que nos podem dizer qual é que é a causa, mas estes múltiplos fatores são um puzzle, por isso recomendamos a todos os doentes uma vida saudável, para todos os doentes com estas perdas, para o homem e para a mulher, com estas perdas de gravidez recorrentes. É importante realizar um rastreio completo de todos os fatores de risco, mesmo quando temos o diagnóstico por imagem do útero deve ser considerado em todas as mulheres, por ecografia, como a primeira modalidade, e a cerclagem cervical deve ser considerada em doentes e útero mal formado, principalmente com útero bicorporal, e precisamos de mais do que diagnóstico por imagem. A cerclagem cervical deve ser considerado em doentes com perdas de gravidez recorrentes e útero mal formado, principalmente para aqueles com útero bicorporal. E claro, se a decisão é não fazer cerclagem, tem que se aferir o cervical ao fim de tratamento cervical às 20 semanas antes da tomada de decisão. E isto não é uma indicação muito clara e temos que ter a decisão em conjunto com os nossos casais. Muito obrigado por participarem e agora passamos para o bate-papo para ver as nossas perguntas. Vamos ver. Yes, indeed. Next to the share icon, the green icon. Tem que ver no bate-papo. I don't see them. I see. I Yeah, don't see. Huh? I see them. Hold on. It's just comments. Do you see question? Yeah. O que é que recomenda para os médicos que veem que o doente está com depressão, mas não estão interessados em procurar apoio de saúde mental? Isso não é fácil. Yeah, that's a tough one. One minute. I don't see the question and answers, but please, Lina, can you help in that? And please, Ali, you can answer. O problema com os doentes, eu falei com uma colega ontem, os estudos sobre estes doentes de infertilidade, só 22% que são apoiados psicologicamente. Só 22%, por muitas razões. Ainda existe esta ideia de vergonha se tiver que ver um médico da área psiquiátrica. Por isso é uma forma de como dirigir aos doentes. Quando eu falo com os médicos, em vez de tens que ir ver um psiquiatra ou tens que ir ver um médico da área da saúde mental, eu acho que tu devias ter uma consulta corpo e mente, onde vamos tentar perceber como é que pode ser mais saudável do ponto de vista emocional e físico. E isso ajuda os doentes a procurarem ajuda de apoio de saúde mental. Não estamos a dizer que estão doidos ou que são malucos, mas iria beneficiar uma consulta com médicos da saúde mental. As minhas filhas têm 20 anos e é extraordinário como essa geração estão muito abertos sobre medicamentos ou que terapia. Os amigos das minhas amigas falam do terapeuta, do psicoterapeuta, do psicólogo, do psiquiatra, mais abertos agora do que eram há uns anos. Por isso, uma doente com 30 ou 40 vai oferecer mais resistência, mas os doentes mais novos não são contra
procurar apoio de saúde mental. Quero só acrescentar, quem perguntou isto é um médico. Nós não somos psicólogos, nem fisioterapeutas, nem psicoterapeutas. Deem tempo, porque se mencionar deve visitar um apoio emocional, vou-vos dar uma lista, nada acontece. Por isso, falem com eles 10 minutos, expliquem a importância, deem-lhes números dos estudos sobre ansiedade, depressão, stress pós-traumático e digam-lhes que é útil, se não para todos, para alguns. Concentrem-se só 10 minutos com o doente. Eu também diria que se é mais normal sentir stress, ansiedade e depressão do que é sentir-se normal. A maior das pessoas que perderam gravidez, sentem-se pessimamente. E a maior parte das mulheres que tiveram aborto espontâneo têm inveja das mulheres grávidas e sentem-se culpadas, eu já disse, e isso é um sentimento normal. Mais uma pergunta. Dr. Bashiri, por que é que a vitamina D beneficia as doentes? Primeiro, é muito importante que tenha apanhado isso e vou colocar a seguinte pergunta a todos. Tem que aferir o nível de vitamina D, mais 90%, estará com um nível reduzido. Por isso, olhem para as unidades, certo? Que alguns laboratórios usam unidades de aferição diferente e, por isso, é importante começar antes da gravidez. Demora 6 semanas para aumentar o nível de vitamina. Por isso, é um imunodepressor crucial, é um dos fatores responsáveis pela mudar uma gravidez estável. Perdemos o orador. Isto vai ter um impacto anti-inflamatório. A vitamina D é fundamental por isso e o progesterona. Por isso, vitamina D é para começar antes da gravidez. Espero ter respondido à pergunta. Professora Alice Domar, tem outra pergunta? Let me look. Whoops. I pushed the wrong button. Hold on for a second. Q&A. You should go to Q&A. Yep, got it. Eu conheço esta pessoa. This is from someone I know. Vou deixar de fora os parabéns. Como é que se enfrenta um doente quando não tem quaisquer hipóteses, quando estão completamente arrasados emocionalmente? Há muitos que não conseguem equilibrar este luto, esta perda. Eu vi vários doentes e um deles tinha tido 16 perdas e a outra 17 abortos espontâneos. Não havia nada que o médico pudesse fazer. Uma já tinha ido a vários países, tinha visitado todos os especialistas nesta matéria e ambas disseram-me que eu quero um bebê desesperadamente, mas não consigo. Mas não posso enfrentar mais um luto. E eu falei com elas sobre tudo e ambas escolheram simultaneamente fazer com um ovo doador, porque não conseguiam suportar mais e não era uma questão com o útero ou com o feto ou com o corpo da mulher. Ambas usaram serviços gestacionais. Um teve um bebê e uma teve gêmeos. Com doentes, com muitas perdas, que nem querem falar em engravidar, é uma boa altura para enviá-las ou referi-las para um médico de saúde mental. Porque é o que fazemos. Nós falamos com os doentes e se alguém quer um bebê e se precisam de anos de recuperação das perdas, a sugestão é um ciclo de congelar os êmbrios ou os ovos, porque se demorar 3, 4, 5 anos, antes que psicologicamente estejam prontas para estar de novo grávidas, pelo menos têm a garantia que têm a possibilidade de engravidar.
Eu tenho muitas doentes que não querem pensar nisso. Com 36 e 37, por isso não podiam perder mais tempo, já tinham 36 anos. As pessoas que não querem estão-se a proteger. Não é mau? Também a negação pode ser uma proteção. Pode ficar assim em negação, um espaço de tempo curto. A idade não ajuda nas perdas de gravidez. Por isso, digo sempre para visitar um profissional de saúde mental ou então congelar os êmbrios ou os ovos. Estás de acordo? Muito obrigado. Quero acrescentar duas questões. Primeiro, uma pergunta se nós encorajamos partilhar a nova gravidez com a família. Não sei qual é a tua opinião. Eu dizia, não, não partilhes. O sofrimento. Lidar com uma nova gravidez. Eu recomendo aos casais para falarem um com o outro. Quando partilhas com os amigos e com a família, vão ter 10 milhões de chamadas por dia. O que é que vai acontecer? É muito duro. É claro que se precisas de um grande amigo, tudo bem. Mas não tem que ser de conhecimento público. Um dia vai haver leis de gravidez e com este ambiente é muito difícil. Se tivermos apoio profissional, é a questão mais importante. Se tem uma pessoa ou duas, não sei, da família, a partir do momento é que seja muita gente, é difícil para os casais. Para uns casais, eu recomendo que esperem até às 12, 13 semanas, porque a maior parte dos abortos espontâneos serão até essa altura e parece-me que és antiquado. Não, não sou antiquado. Eu sei o que é que aconteceu nessa matéria quando eu tive mais de experiência de 25 anos de casais com perdas de gravidez recorrentes. Depende da família e depende dos amigos. Se tens uma mãe, ou uma irmã, ou um primo, ou uma amiga que está lá para te apoiar e dar apoio e sabe o que dizer, eu contaria. E se eu tiver 10 amigas, não sei a quem é que contar, vou dizer a todas, de uma forma geral, as pessoas têm uma boa ideia em quem podem confiar e em quem não podem confiar. Tens de conhecer os israelitas. Eu vivi em Israel, meu pai ensinou em Israel. Em 5 minutos, 50 pessoas já sabem da gravidez. A família. Eu lembro quando eu tive um aborto espontâneo, eu senti que a minha melhor amiga e a minha mãe estavam lá, por isso quando eu falo com os doentes e quando me perguntam se eu devo contar a alguém, eu digo, pensa em quem na família ou dos teus amigos que pode manter segredo, que é muito importante, e sabe o que dizer numa situação destas. Eu quando perdi o bebê, a minha amiga era solteira, nunca tinha tido filhos e foi fantástica. E tive outros amigos que só disseram estupidezes. Por isso, depende de quem são os teus conhecimentos, de quem é uma pessoa em que confias totalmente para lhe dar amor condicional. Se não tiveres alguém assim, não digas. Com um pouco de sorte, tens um parceiro, mas no primeiro trimestre, para ti, é muito concreto e para o parceiro é bastante abstrato. Se uma mulher te conta que a minha mãe é a minha melhor amiga, mas sei que vai ficar em stress e vai-me telefonar 10 vezes por dia. Então não lhe digas. Quando alguém tem 20 ou 30 anos, eles sabem em quem podem confiar. Muito obrigado. Uma última pergunta. Temos 15 minutos na clínica para cada doente. É suficiente? Não, não é suficiente. No centro médico onde eu ensino, pelo menos 30 minutos e mais, mínimo, por casal, tempo da consulta. E as orientações extra explicam claramente como realizar
todas as visitas. E a primeira precisa muito mais tempo do que isso. O meu conselho é ter um profissional de saúde mental em cada clínica. Por isso, só tens 15 minutos e há muita ansiedade ou depressão, seria bom ter um colega psicólogo ou psiquiatra ali ao lado para falar com o doente. De um ponto de vista financeiro, compensa, porque os doentes que recebem aconselhamento psicológico voltam. Se tiver um profissional de saúde mental, utilizem-no, porque sabem falar com os doentes e sabem como lidar com a sua situação e autoajuda. Temos mais tempo? Uma última. Yes, perhaps just one more question and we should be wrapping up soon. Okay. We're over time. What is the other one? I see many here. Por isso, problemas psiquiátricos e uma idade já grande, numa perda de gravidez recorrente. Os problemas psicológicos, aqueles que mencionamos, ansiedade, depressão, stress pós-traumático, 25% ocorre nestas perdas de gravidez recorrentes, e quanto mais velhas as pessoas, mais recorrente e mais problemas psicológicos podem ocorrer. São perguntas diferentes, como se trata dos problemas psiquiátricos. E em termos de perdas de gravidez recorrente mais velhas, é que essas mulheres estão com problema de tempo. Com 35 podem tirar 2 anos, com 25 podem tirar 2 anos, mas com 40 e houve um aborto espontâneo, não podem demorar muito tempo a decidir se vão engravidar de novo. Em termos dos problemas psiquiátricos durante a gravidez, há muitas preocupações. Quais são os medicamentos que são seguros para as mulheres tomarem durante a gravidez? E as pessoas que tomaram antidepressivos antes da gravidez, temos que ver o seu historial clínico, porque se estão deprimidos há muito tempo ou com tentativas de suicídio, eles têm que manter os medicamentos durante a gravidez e vale a pena manter esses medicamentos e esse risco. Mas se alguém está a tomar medicamentos só porque não tem capacidade para enfrentar, aí prefiro que contactem um profissional de saúde mental e façam uma terapia para não ter que tomar esses medicamentos. Terminamos aqui e recomendo a todos. Eu não sou psiquiatra. Quem precisa de ajuda tem que ser referenciado a um psiquiatra. Debatemos quais são os medicamentos melhores ou piores, mas se o psiquiatra diz a doente precisa de medicamentos, primeiro vamos tomar conta de ti, vais sentir melhor e tomam conta de tudo o resto, incluindo o neonatologista, etc. Bem, temos que encerrar esta sessão. Alice, muito obrigado. Foi um prazer ver-te aqui conosco e espero te encontrar de novo noutros webinários, noutras reuniões, em bons tempos. Muito obrigado por me teres convidado. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todos os participantes e mais uma vez, não se esqueçam, se querem ouvir de novo, vão ao link e podem ver as nossas intervenções de novo. Muito obrigado a todos, adeus.